Vamos cantar aquele louvor que todo mundo já conhece e, né, olhando para cada rosto aqui, a gente vê, né, o brilho do Espírito Santo de Deus, porque cada um de nós temos um valor especial para Jesus. Então, você é especial, você vale muito. Vamos adorar o Senhor. Irmão Toninho, muito obrigado pelo carinho, viu, meu irmão? Você e sua esposa, sua família nos receberam muito bem lá. Essa igreja que mora no nosso coração, né? Então vamos cantar. E não paga aluguel. Mora no nosso coração e não paga aluguel. Isso aí. Ai, agora e onde você está?
coração, Edson. Esse louvor, ele alegra minha alma, meu coração, e me faz recordar de quando me entreguei a minha vida para Jesus. Não costumo falar muito sobre quem nos ganhou para Jesus, porque mexe muito com o nosso interior. E 2 anos após, que esse pastor nos ganhou para Jesus, nosso amigão, porque conviveu com a gente durante muitos anos, e depois de 2 anos que ele tinha nos ganhado para Jesus, aí o Senhor levou ele embora, levou para a glória. E ele cantava muito esse louvor, e sempre que eu ouvia, e ainda não era crente, eu me alegrava, de ouvi-lo cantar, porque ele era um pastor músico. Ele amava cantar, amava tocar violão. E eu agradeço, louvo muito a Deus a oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer aquele pastor maravilhoso que se chamava Claudemir Carlos Fernandes. E marcou muito a nossa vida, deixou uma semente plantada no nosso coração, que está germinando e vai germinar até Jesus nos buscar. Então, assim, é maravilhoso, e eu quero também que você sinta a alegria do Espírito Santo, porque nós vamos adorar ao Senhor Jesus aqui de coração para coração. Amigos e irmãos,
Deus. Bom, pode pegar o acordeon, né? E depois a gente canta mais com o violão também. Vamos, né, revezando assim para ficar mais gostoso ainda. Essa noite eu estava tentando dormir, não conseguia dormir, porque depois que a gente faz, né, um trabalho para o Senhor, e eu tenho dificuldade para dormir. Por quê? Eu fico a noite toda pensando como que foi o culto, o que aconteceu, o que eu falei, o que eu ouvi dos irmãos, os abraços que eu recebi. E é incrível, mas não fico cansada não, tá, irmãos? Então eu fui dormir, já estava lá quase 4 horas da manhã, porque eu estava me deleitando com o Senhor, né, agradecendo a Ele. Jesus, como o Senhor é lindo, como as coisas que o Senhor faz são maravilhosas, porque cada lugar que a gente vai é diferente, né? E a gente recebe um carinho diferente. Aí eu fico meio que ligada na tomada. Ligou, igual eu falei ontem aqui, não desliga fácil não. E o Edson dormiu e eu estou lá. O culto foi uma bênção, o Senhor falou isso no meu coração. Acredito que o Senhor falou também com o coração da igreja. E é isso. Jesus é lindo, é maravilhoso. Só não percebe quem quer. Quem não quer. Só não percebe que Jesus é lindo, é maravilhoso quem não quer. Porque claramente, as coisas de Deus são claras. Quando a gente terminava de se ajeitar ali, eu ouvi o pastor Rubens falando sobre a irmã Débora, e assim, eu fiquei me segurando para não chorar, porque gostaria de estar mais presente, ter estado, mas no primeiro momento em que eu recebi a notícia, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: não é para a morte, é para testemunho de vitória. E o pastor Rubens me falou que em nenhum momento ela reclamou. E isso é tremendo demais, não é para qualquer um. Isso é forte demais, irmã Débora. É realmente um grande testemunho que tem que ser propagado para que outras vidas também venham reconhecer quão grande é o nosso Deus. Então assim, eu fico até meio engasgada porque Jesus é lindo demais, né? Então vamos adorar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Você toca aquele que você preparou no acordeão? É o acordeão mesmo? Então vamos. Vamos cantar um louvor que a gente incluiu no nosso repertório agora. Não temos o vídeo também ainda, mas estamos preparando. Daqui a pouquinho, os irmãos têm observado que muitas pessoas estão tendo dificuldade de nos encontrar na internet. O nosso nome é complicado, o Edson e Ivana. Mas você digita lá ou fala, né, como a irmã arrumou a televisão para a mãe dela, né, mais moderna, fala lá: quero ouvir Dueto Cantares. Vai aparecer todos os louvores lá e está vindo muita coisa linda, já tem muita coisa linda lá. Então você pode se conectar lá e buscar Dueto Cantares, que vocês vão ouvir a gente o dia todo, né? Quantas horas vocês quiserem, tá bom? Tem muita coisa linda lá e está chegando mais. Então vamos adorar. Ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Eu tentei entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Vamos lá chegar, vamos lá chegar. Você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do caminho tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os meus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Vamos lá chegar, vamos lá chegar. Você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do caminho vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa
Senhor, porque o amanhã não nos pertence e Jesus sabe de todas as coisas. E como dissemos ontem aqui, Ele sabe o que é melhor para nós, não é? Então vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Vamos cantar esse louvor. A vida sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não vale a pena. Eita! Eu sou dependente dele, minha vida agora é dele. Vou ficar junto com ele. A vida sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não vale a pena. Eu sou dependente dele, minha vida agora é dele. Vou ficar junto com ele. Mais uma vez, ó. A vida sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não vale a pena. Eu sou dependente dele, minha vida agora é dele. Vou ficar junto com ele. A vida sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Eu sou dependente dele, minha vida agora é dele. Vou ficar junto com ele. A vida sem Jesus não dá. Sem Jesus não vale a pena. Eu sou dependente dele, minha vida agora é dele. Vou ficar junto com ele. Me lembro bem de onde me tirou. Não tinha paz, não tinha amor. Coração triste, cheio de rancor. Mas tua graça um dia me alcançou. A vida sem Jesus não dá. Não vale a pena. Eu sou dependente dele, minha vida agora é dele. Vou ficar junto com ele. A vida sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não vale a pena. Eu sou dependente dele, minha vida agora é dele. Vou ficar junto com Não vou abandonar a minha cruz. Olhar pro mundo e pegar Jesus. Estou com ele, pode vir o que vier. Não vou deixar nada abalar a minha fé. A vida sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não vale a pena. Eu sou dependente dele, minha vida agora é dele. Vou ficar junto com ele. Eu sei, a vida sem Jesus não dá. Não dá. Não vale a pena. Eu sou dependente dele, minha vida agora é dele. Vou ficar junto com ele. Eu sou dependente dele, minha vida agora é dele. Vou ficar junto com ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar cantando então. Então, baixou a tristeza, todo mundo já conhece. E vamos cantar então. Me dá o tom aí pra eu não tirar alto demais. Baixou tristeza, vai, vai, solidão. Jesus está morando dentro do meu coração. Baixou tristeza, vai, vai, solidão.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Edson vai pegar o violão aqui e a gente vai continuar adorando ao Senhor, amém? Irmão, deixa eu falar para vocês. Às vezes quem vê a gente cantando assim, né? Tem algumas pessoas assim, animadores de plateia, né? Aquela coisa. Mas até a gente estava conversando com o pastor Rubens hoje. Se tem uma coisa que eu não gosto, né? Como eu disse até ontem a palavra aqui, eu detesto. É de fazer algo mecânico, algo que não sai do coração mesmo. Não compensa, né? A gente fazer coisa da boca para fora. Tem que ser com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, porque é assim que as coisas de Deus fluem, né? Então, quando vocês veem a gente assim, se alegrando e adorando o Senhor com esses louvores alegres, com os louvores, né, mais espirituais de adoração, pode ter certeza que algo assim está saindo do fundo do nosso coração, especialmente para Jesus. E a minha oração sempre é: Jesus, eu quero adorar ao Senhor, para que o Senhor venha tocar nos corações, para que o Senhor venha salvar vidas, venha curar, sabe? Venha libertar do mal. É para isso que eu canto. Me recordo que a minha oração um dia, quando eu saí do mundo, né, e cantava nas noites e tudo mais, eu disse para Jesus, eu disse mesmo em uma declaração para Jesus: eu estou te aceitando, Jesus, para ir morar no céu. Porque às vezes quando um cantor do meio secular entrega sua vida para Jesus Cristo, nem toda a igreja, nem todas as pessoas têm a sabedoria para acolher, né, esse cantor, essa cantora, e muitas das vezes, né, aceita Jesus, não consegue permanecer, pastor Rubens, às vezes por falta de entendimento, porque é um processo. Você sai do palco, né, como eu saí, era, né, mais de 4 horas de show, cantando, dançando, todas as músicas tinham coreografia, todas. Então era assim, carnaval, período de carnaval, era 3 meses direto preparando para fazer um show de carnaval. Então, quando uma pessoa assim aceita o Senhor Jesus, a igreja tem que abraçar mesmo, sabe? Tem que cuidar mesmo, é igual uma plantinha sensível. Existem plantas que são mais resistentes e existem plantas sensíveis que requerem mais cuidado. Então, um cantor, um músico, quando ele entrega a vida dele para Jesus Cristo, ele precisa de cuidado dobrado, porque ele sai de um meio, né, totalmente movimentado, agitado, né, aquela coisa toda, e ele vem para a presença do Senhor Jesus. A igreja tem que abraçar mesmo. E se for preciso, às vezes, quase colocar no colo: senta aqui, deixa eu fazer um carinho em você. E foi assim que eu e o Edson fomos recebidos na presença do Senhor Jesus. A gente estava pertinho, né, de tudo acontecer lá no meio secular, e Jesus falou com aquele pastor, sabe: não é isso que eu tenho para a vida daquela jovem. Eu tenho algo mais para realizar. Eu quero usar a vida dela e nem ela sabe. Vai lá, conversa com ela. Foi mais ou menos assim, as palavras foram diferentes, mas com esse sentido. Deus sabia que naquele momento, naquela época, eu precisava do socorro dele. E Deus usou aquele pastor para me socorrer. Então é isso, me acolheu juntamente com a família dele, né, nos abraçou, cuidou de nós por 2 anos, e Jesus levou ele embora, mas a semente ficou plantada. E para a glória de Deus, eu tenho certeza que ela vai continuar florescendo em nome de Jesus. Vamos cantar. Vamos sim. Esse louvor é lindo, ele fala da palavra de Deus, fala da volta de Jesus. Preste atenção na letra dele, amém? Que Deus vai falar no seu coração. De repente você já conhece, mas essa versão aqui é a versão do Cleito Cantares e estará também no YouTube daqui uns dias, tá bom? Vamos adorar. Como será naquele dia?
ensaiando lá em casa, preparando, né, para as gravações oficiais, eu sinto Jesus pertinho, sabe? Eu sinto Jesus tão pertinho, mas tão pertinho. Como o pastor Luiz disse hoje, Jesus voltará. E não vai ser aos pouquinhos mesmo, não. Concordo com o Senhor. Ele não está voltando, não. Ele voltará. Porque vai ser rápido, vai ser como um relâmpago mesmo. Pum! E Jesus voltará. E eu creio que o Senhor nos trouxe aqui também. E a minha maior preocupação, desde quando eu conheci o amor verdadeiro de Jesus, não que eu não tivesse a minha fé em Deus, essas coisas, porque eu posso dizer que não tem problema, eu era uma católica do pé roxo mesmo, acreditava? Eu era, sabe? Era aquela pessoa que fazia promessa, que andava com a fitinha, essas coisas todas. Não estou aqui para ofender ninguém, mas essa era eu. Não é ofensa isso aqui, eu estou falando quem era eu. Mas, mesmo sendo do jeito que eu era, uma menina obediente, o que eu fazia era os shows à noite, mas eu era uma menina obediente, sabe? E eu adorava ir para as celebrações, para as missas, tudo que acontecia na igreja católica, eu adorava estar presente. Só que eu não conhecia Jesus da forma que eu conheço hoje. Eu não imaginava que eu podia sentir Jesus como eu sinto hoje. Eu não imaginava que eu poderia falar com Jesus, né, e Ele me ouvisse ali naquele instante, na mesma hora. Pode ser que a gente peça algo para o Senhor e vai demorar algum tempo, mas Ele está ouvindo, Ele está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo, Ele está pertinho. Então eu fico assim, tão triste quando algumas pessoas duvidam dessa autoridade, da grandeza do Senhor Jesus. E fico mais triste ainda sobre aquelas pessoas que ainda não conhecem esse amor verdadeiro. E a gente deseja tanto apresentar Jesus para elas como a gente um dia conheceu, que a gente fica até ansioso, né? Deus, eu quero tanto que a minha família te conheça como eu conheço hoje. Mas é só continuarmos clamando e orando, porque Ele está nos ouvindo. E então eu quero cantar esse louvor que faz parte da minha vida, da minha história, da minha conversão. De repente não tenho contado para vocês aqui como que aconteceu a história desse louvor. Eu não era cristã ainda, e aquele pastor que eu falei para vocês falou comigo assim: grava um louvor aí, pode ser voz e violão mesmo. Ela estava começando com o estúdio na época, já existia acho que 2 ou 3 anos, mas ainda era pequenininho a gravadora. E ele falou assim: grava um louvor aí e eu vou tocar esse louvor na rádio. Só que eu não acreditei, esse pastor é doido, eu não sou crente, como é que me manda gravar um louvor e ele vai tocar na rádio? Eu me lembro que eu entrei para dentro da sala do estúdio e o meu coração, ele batia tão forte, que eu nunca tinha sentido meu coração bater tão forte como eu senti meu coração bater naquele dia, quando eu cantei esse louvor. E esse louvor todos vocês conhecem, no Renovo. E aí passou uma semana, eu falei, aí eu era entregado para ele, o louvor, o pastor vai tocar o louvor na rádio, nada. Era só conversa, só para me iludir. Aí um determinado dia, 5 horas da manhã, meu sogro liga o rádio. Eu já morava na casa do meu esposo, porque a gente trabalhava com música constantemente. Então, eu tinha que estar ali, porque nem estando lá próximo dele, demais componentes da nossa banda, era mais fácil a gente, todo dia trabalhar com música. E aí, 5 horas da manhã, meu sogro liga o rádio e eu me escuto adorando a Deus, sem ainda ter entregado minha vida para Jesus Cristo. E não tem quando o Espírito Santo usa, às vezes, algo que a gente mesmo faz para falar o nosso coração. Ali começou o trabalhar de Deus. E foi trabalhando, o Senhor foi trabalhando, e não demorou nem um mês, e Jesus me salvou. Amém. E eu conto isso aqui, é difícil conter nem a vontade de chorar, porque Jesus é lindo demais. E se não fosse o amor de Deus, como eu preguei aqui ontem, se não fosse o amor de Deus tocar no coração daquele pastor,
eu não estaria viva aqui hoje contando para vocês essa história verídica. Porque eu estava enfrentando as crises existenciais, como já contei aqui várias vezes. E naquele tempo não tinha ajuda muito grande, as pessoas não entendiam isso, eu contava para ninguém. Eu escrevia cartas para Deus, eu já disse isso aqui várias vezes. Eu não me canso de me lembrar do que Deus fez por mim e do que Ele continua fazendo. E eu quero compartilhar com vocês adorando ao Senhor Jesus, porque o amor de Jesus é lindo. Ele nos tira, sabe? Ele sabe quando Ele precisa nos pegar no colo e nos carregar e sarar todas as nossas feridas e nos fazer algo novo para glorificar somente o nome dEle. Aleluia, vamos adorar. Te ouviu, te conheceu.
Glória a Deus. Aleluia. Eu já quero convidar você está abrindo aí as suas Bíblias. Eu nem sei quantas horas são. O Elcio vai me ajudando aí depois. Eita, glória. Eu canto esse louvor, irmãos, passa um filme na minha cabeça. Eu costumo dizer que é muito forte, sabe? É tremendo o que Deus faz na vida da gente. E não se assuste quando alguém não entender o que Deus fez ou o que Deus está fazendo na sua vida. Porque isso aí é para quem tem comunhão com Ele, sabe? Só quem tem comunhão com o Espírito Santo de Deus é que entende as coisas que Deus faz. A obra do Senhor, ela começa dentro da nossa casa, né, nas pessoas do nosso convívio. E quando Deus trabalhou, né, falando daquela maneira com aquele pastor, Deus também trabalhou no coração do Edson, que na época era o meu noivo. Já pensou se Deus tivesse trabalhado de uma forma tão grande, somente no meu coração? Que situação que eu ia ficar? Aquela vontade de entregar minha vida para Jesus, mas não sabia se o Edson também ia querer seguir os mesmos passos que eu, rumo ao céu. Só que Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que foi e trabalhou também no coração do Edson, né? Convencendo ele que ele tinha que caminhar comigo. E sabe qual a forma que Deus mostrou isso para mim? Foi o dia que eu cantei a primeira vez na igreja, e eu olhava para esse moço, e ele chorava. Eu nunca tinha visto ele chorar tanto na presença de Deus, como eu vi naquele dia. E eu pude entender então que Deus também, da mesma maneira que estava me chamando, estava chamando ele também. Ou seja, isso é um trabalhar de Deus, né? Porque a obra do Senhor, como nós dissemos aqui ontem, começa, né, na família, dentro de casa, né? Nós temos que ser governantes, né, praticantes da palavra de Deus, agirmos conforme a palavra de Deus nos ensina, porque a obra do Senhor Jesus começa dentro da nossa casa, no convívio com as pessoas, né, que nós amamos, ou seja, nossos pais, nossos irmãos, né, aí quando casa nosso cônjuge, e é assim a obra de Deus. E a palavra de Deus se encontra no livro de Apocalipse. Nós vamos ver aí sobre algumas cartas que João escreveu. E eu sei que a igreja aqui é muito bem informada e estruturada na palavra de Deus, mas nós vamos ver sobre essas igrejas aí, né, as preocupações, as coisas que aconteceram. Apocalipse capítulo 2, começando sobre a carta à igreja de Éfeso, e depois nós vamos seguir adiante, falando mais sobre as outras, né, as outras cartas. Algumas características, né, dessas igrejas, desse povo. E eu acredito que da mesma forma que Deus falou ontem aqui, Ele vai continuar falando hoje também. E fica ligadinho, porque Deus tem mais para nós aqui nessa noite, amém? Amém. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome,
e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Nós vemos aqui que a igreja de Éfeso, né? A igreja em Éfeso era uma igreja doutrinariamente sólida e ativa. Ainda que seu amor tivesse ficado frio, é perigoso permitir que nosso serviço a Deus se torne mecânico e ritual. O que aconteceu aqui depois. Ou seja, aqui fala que era uma igreja abençoada, que Deus conhecia, né, o teu labor, a perseverança, e que eles não suportavam homens maus, mas vemos que aqui entrou um comodismo, a comodidade. E nós temos que termos cuidado com isso aí. É como eu disse quando estava cantando aqui anteriormente. Nada para Deus pode ser mecânico. Nada para Deus deve ser como um ritual. Todo no script. Claro que a gente prepara e temos que nos preparar sim. Temos que fazer anotações como eu fiz aqui. Mas nós temos que estarmos atentos se nós não estamos sendo robóticos, se nós não estamos sendo mecânicos mesmo e fazendo também de nós mesmos. Nós precisamos estarmos atentos se nós não estamos colocando a nossa dependência somente na nossa inteligência, no conhecimento que nós adquirimos quando nós estudamos, ou se nós estamos colocando toda a nossa dependência no Senhor. Quando vocês estavam reunidos aqui, né, na EBD, eu fui para dentro do carro para fazer exercício vocal, para não incomodar os irmãos, né, porque aquele... Não sei se vocês conhecem. É exercício de aquecimento vocal. Eu pensei, se eu fizer esse exercício agudo desse jeito, os irmãos, né, vai se desligar da aula e não vão prestar atenção no que está sendo ensinado lá. Mas aí, após terminar o exercício, o que eu fiz? Falei com Jesus. Falei, Senhor, não eu, mas o Senhor. Coloque as palavras certas na minha boca. Eu não quero ser mecânica. Eu não quero aqui fazer algo, né? Eu ensaio bastante, eu pratico, gosto de praticar a leitura da palavra, mas eu não quero fazer nada que seja de mim mesma. Eu quero que o Senhor faça através de mim. Eu quero continuar sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Só que, como a igreja em Éfeso, muitos hoje se acomodaram com isso. Se eu preparar tudo certinho, fazer as anotações, né, estudar bastante sobre o assunto, vai dar tudo certo, não tem que me preocupar. Né? Aí vai ficar como? Mecânico. Vai ficar como se fosse realmente um ritual, porque você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que buscar, né, estar em comunhão com o Senhor, para que a palavra de Deus possa fluir. E uma coisa importantíssima aqui, olha só, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Continuando aqui sobre o amor. Quantos crentes, quantos cristãos abandonaram o primeiro amor? Não sente mais arrepios, não sente mais, sabe, aquela alegria, aquele gozo
em se arrumar para ir para a casa do Senhor, né? Se alegrar de frente do espelho, né? Tá lá a irmã ajeitando o cabelo, passando a maquiagem, né? Se ajeitando toda para adorar o Senhor com aquela alegria. Ai, daqui a pouco tem culto, eu vou na casa do Senhor, eu vou ouvir o Senhor falar comigo e eu vou me alegrar na presença do Senhor Jesus. Quantos que infelizmente não sentem mais isso, não sentem mais esse prazer, não sentem mais essa alegria? Chegam os dias de culto, hoje tem culto, eu tenho que ir no culto. E é algo importantíssimo. Isso é perder, é abandonar o primeiro amor. E uma coisa que eu me alegro muito juntamente com meu esposo é que a gente não perdeu isso. Estamos há 18 anos na presença do Senhor Jesus. E até hoje o coração dá aquela acelerada quando a gente vai fazer algo para o Senhor. A gente sente aquela vontade de chorar. A gente sente aquela alegria. A gente sente a essência do primeiro amor. Seu coração tem que bater sempre forte quando você está se ajeitando para ir para algum culto no lar, para ir fazer alguma coisa na casa do Senhor. O seu coração tem que bater forte quando você vai fazer algo para o Senhor, porque se não acontecer assim, fique preocupado, porque você está morrendo. Alguém que está vivo, alguém que conserva a essência do primeiro amor por Jesus, ele sente essas vibrações no coração, no seu corpo e na alma. O verdadeiro cristão sente essa alegria, essas sensações que é o Espírito Santo de Deus que transmite para nós. E nós só adquirimos isso e mantemos isso aceso dentro de nós quando estamos em comunhão com Ele. Vamos aí para a carta à igreja em Esmirna, no mesmo capítulo, versículo 8, né? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olha que coisa linda. O que a palavra de Deus nos afirma aqui é o quê? Que esse povo, mesmo sofrendo, mesmo ouvindo que iriam vir dias de tribulações, dias que ia doer, que ia fazer, quem sabe, eles se desanimarem, eles, quem sabe, desistir de tudo, mas ainda assim, eles estavam confiantes no Senhor. Havia neles uma riqueza espiritual. Esses irmãos estavam sofrendo perseguições e aflições, dificuldades econômicas, mas Deus estava orgulhoso deles. O mito que a fidelidade a Deus sempre traz prosperidade e termina o sofrimento, muita gente diz que é falso e às vezes sim, porque tem uma forma de se pregar prosperidade que ilude as pessoas. Mas deixa eu dizer para você, quando, como esse povo aqui, nós servimos a Deus, nós fazemos a vontade de Deus, nós somos obedientes ao Senhor, podemos passar as dificuldades que for, que nós sabemos que o Senhor está zelando por nós, e ao invés de pobreza, nós continuamos sentindo que nós somos ricos, nós somos prósperos. Na continuidade sobre o amor, deixa eu dizer para você, quem conhece o amor verdadeiro, ele nunca vai ser pobre, ele sempre vai ser rico.
rico. Tem muitas pessoas aí que estão muito bem sucedidamente, financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente. Muitas pessoas que estão aí, né, sendo prósperas financeiramente, materialmente, não estão sendo prósperas emocionalmente e espiritualmente, porque, como nós dissemos ontem, não conheceram ainda o amor verdadeiro de Jesus. Não sabem em quem confiar quando vem a dificuldade, a batalha, a guerra interior. Tem o melhor carro na garagem, tem a melhor mansão para morar, sabe? Tem tudo, materialmente falando, tem tudo. E ao mesmo tempo, não tem nada. Então pode vir dias difíceis na vida de um cristão, porque eu tenho que dizer a verdade para você. Quem serve a Deus, como nós temos exemplos aqui dentro da igreja, de pessoas que servem ao Senhor e estão enfrentando batalha espiritual na saúde, batalhas emocionais, batalhas espirituais, mas por conhecer ao Senhor Jesus, elas estão confiantes e radiantes, alegres, felizes e prósperos na presença do Senhor Jesus, porque elas conhecem o amor verdadeiro de Jesus. Então essas pessoas continuam sendo ricas, não são pobres, são ricas, porque têm o amor de Deus em seus corações e seguem confiantes a Deus, sabendo que não estão sozinhos, que o Senhor está o tempo todo cuidando da sua vida nos mínimos detalhes. Você crê nisso? Você crê que quando você está lá cuidando dos seus afazeres, às vezes acontece alguma coisa que você fica meio aborrecido e dá até aquela vontade, né, de falar alguma coisa, você se lembra de Jesus? Não, peraí, eu tenho Jesus na minha vida. Eu não vou desanimar, eu não vou me aborrecer, eu não vou me entristecer. Jesus está cuidando da minha vida nos mínimos detalhes. Amém? Amém. Carta à igreja em Pérgamo, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para, portanto, deixa eu virar a folha aqui 2 vezes. Perdão aí, irmãos. Virei a folha 2 vezes aqui. Armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha só. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros 5, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, o assunto é sério aqui. Nós estávamos ainda hoje conversando com o pastor Rubens sobre certas coisas que têm ficado comum demais
no meio do povo de Deus. E quando Deus abre o seu entendimento para enxergar que algo está errado, você não vai concordar de maneira alguma. Você vai olhar e vai dizer: peraí, não é isso que Deus usou o pastor, o irmão que estava lá na EBD, para falar comigo. Não, tem algo errado aí. Eu não posso aceitar. Eu não posso de forma alguma concordar com pessoas. Vamos falar concreto. Eu não posso concordar com pessoas que se dizem crentes, que armam ciladas para o próprio irmão cair. Eu não posso concordar com pessoas que inventam falso testemunho contra o próprio irmão na casa do Senhor. E eu jamais posso concordar com pessoas que sobem no altar do Senhor, porque isso aqui é chamado de púlpito. Aqui é o altar do Senhor. Eu não posso jamais concordar com pessoas que fazem uso do púlpito, do altar do Senhor, com uma vida toda bagunçada, em adultério. E eu estou dizendo aqui, não é somente por parte masculina, não, feminina também. No meio cristão está uma bagunça. E eu até andei dizendo para o meu esposo que o quanto eu tenho me indignado, sabe por quê? Eles são tão estrategistas, usam tanto a inteligência, parece até, não sei se vocês lembram aí do Mr. M, aqueles mágicos. Até poucos dias agora estava até passando um filme aí sobre um mágico muito inteligente que queria roubar a mágica do outro para fazer mais sucesso, sabe? Esqueci o nome agora do filme. Eu acho que é o maior truque, algo assim. O grande truque. O grande truque. Interessantíssimo demais. Deixa eu dizer para você. Aos olhos do homem, aos olhos humanos, carnais, pode até passar desapercebido. Mas aos olhos de Deus, não vai passar. E aí que tem que entrar a nossa preocupação. Peraí, eu estou fazendo vista grossa? Como diz aí um ditado. Peraí, eu estou colocando uma venda nos meus olhos? Estou colocando um tampão nos meus ouvidos? Eu estou colocando o fecho aqui nos meus lábios? Que eu não posso ter a coragem de falar: peraí, na casa do Senhor, não. Isso aí é coisa mundana. Isso é coisa suja. Vá se limpar. Vá se converter novamente. Vá se voltar ao primeiro amor. Porque se você tem coragem de entrar na casa do Senhor, pegar esse livro tão sagrado e ter a coragem de não se consertar com o Senhor e ainda querer anunciar a palavra da salvação, sem haver se consertado com Deus, de forma alguma nós cristãos podemos nos conformar com isso. A gente às vezes escuta até pregações aí nas redes sociais fazendo piadinha para ficar mais engraçada a mensagem, a pregação. Isso não está certo. Ou se arrepende, ou então vai ficar sentadinho no banco escutando o que Deus tem para falar através da boca de outros que estão sim vivendo uma vida de santidade com o Senhor Jesus. Agora vocês perguntam para mim assim: mas não está acontecendo, irmã? Está acontecendo, irmã? Eles estão se arrependendo? Que nada, irmãos, muitas coisas aí ficou normal. Os jovens não precisam mais se casarem para ter intimidade, sabe? O divórcio ficou super comum, sabe? No meio aí dos cristãos. Se esqueceram da aliança, como foi falado aqui ontem, que fizeram diante do Senhor. Nós não podemos nos conformar com isso, de forma alguma. É claro que muitas pessoas se casaram despreparadas, não conheciam Jesus, mas é para isso que existem pastores que Deus levantou, mulheres de Deus que Deus levantou, para que possa aconselhar uma jovem,
recém-casado e ajudar, mas nos conformarmos que uma pessoa, sabe, que casa 1, 2, 3, 4 vezes e fica normalmente no altar do Senhor, pregando, cantando. Eu disse para o meu esposo, eu não vou fazer vista grossa não. Eu não vou colocar venda nos meus olhos não. Não vou colocar tampão nos meus ouvidos, nem vou fechar minha boca. Porque nós temos que ter muito cuidado. Onde a gente coloca os nossos pés, onde colocamos os nossos olhos, onde abrimos os nossos ouvidos para ouvir. E claro que sim, cuidado com as palavras, porque estamos pisando num campo minado. E para pisar num campo minado, é preciso ter sabedoria de Deus e, primeiramente, comunhão com o Espírito Santo de Deus, jejum e muita oração. Porque quando se trata de família, quando se trata de falar sobre as coisas ruins que está entrando dentro da casa do Senhor, é preciso nos prepararmos, porque é sim um campo minado. Então, o Senhor fala aqui, né? Arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Nós não podemos de jeito algum nos conformarmos com as coisas que estão acontecendo aí, como se nada, sabe, do que foi ensinado para nós fosse real, fosse verídico, fosse verdadeiro. Nós precisamos nos atentarmos, sabe, porque a internet vai te entregar que está tudo normal. A internet vai entregar para nós que está tudo normal, está tudo bem. A voz dela é linda. A eloquência com que ele prega é maravilhoso. A internet vai te entregar isso. A voz dela é linda, é perfeita. Nossa, ela é linda. Ela transmite unção. Ele prega com eloquência. E está tudo bem. Não importa a vida suja que ele ou que ela leva. Importa só o que está saindo da boca dele para fora. De jeito nenhum. Não podemos nos conformarmos com isso não. A internet vai te entregar que isso é normal. Mas você sendo um cristão orientado como você é aqui, porque eu pude observar, bem instruído e abençoado, você não vai se conformar com esse tipo de coisa dentro da sua casa. Você vai dizer para o seu esposo, eu me casei com você foi para ficar o resto da vida. Você vai dizer para a sua esposa, eu me casei com você para ficar com você o resto da minha vida. É até que a morte nos separe. Não é como a internet está entregando aí não. Ah, eu vou casar, se não der certo amanhã eu separo. Ficou comum, irmãos. E não é comum, nunca será comum. Amém? Amém. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Olha, eu acabei de falar sobre isso aqui. Que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tens até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim,
as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acabei de refletir isso aqui no texto atrás. Né? São tantos erros cometidos, né? Tantas coisas abomináveis aos olhos de Deus, e eu fico assim, perplexa, fico extremamente passada. Eu não consigo entender. 18 anos na presença do Senhor Jesus, já vi e ouvi muitas coisas. Certa vez fui cantar em um lugar e uma pessoa, se dizendo profeta de Deus, era uma mulher, chegou para mim e disse assim: irmã, você está grávida, pós-culto. E eu disse para ela: não, minha irmã, eu não estou grávida. Não, você está grávida. Eu comecei a pensar: Satanás, você está repreendida em nome de Jesus. Naquela época eu estava sonhando tanto, eu estava vivendo uma ansiedade tão grande, com vontade de ser mãe, que eu entendi que o inimigo estava usando a boca daquela mulher para colocar na minha mente uma gravidez psicológica. E estão fazendo isso mesmo. Muitos estão usando, sabe, voz com autoridade para colocar coisas que não provêm de Deus na mente das pessoas, fazendo até com que as pessoas sintam ou percebam sem haver, tipo, se o seu esposo não te apoia no seu ministério, larga ele. Ou, se a sua esposa não te apoia na presença de Jesus, larga ela. Já vi muito isso acontecer. Peraí. E a oração, onde fica? E o temor a Deus? E a vontade, a sede de ganhar aquela alma para Jesus? E onde fica também o falar a verdade? O pai da mentira é quem? Diabo. Então, naquele dia, ela foi repetindo tantas vezes que eu estava grávida, que eu entendi que o inimigo queria colocar na minha mente que eu estava grávida mesmo, e ia ser gerado o quê? Uma gravidez psicológica. E o tanto que isso acontece nos dias de hoje. Tanta coisa estranha acontecendo, porque o inimigo tem usado pessoas que não têm comunhão com Deus, que não estão sendo instruídas pelo Espírito Santo de Deus, para fazer as pessoas pensarem em coisas que não existem, para fazer as pessoas ficarem com medo até de sair na rua. Hoje tem despertado às vezes aquela ansiedade gigantesca, a síndrome do pânico. Irmãos, nós somos responsáveis. Eu estou aqui agora falando para vocês, eu tenho a convicção de que eu sou responsável, eu tenho que ter responsabilidade para falar para vocês, porque se eu falar algo aqui que vai influenciar vocês para algo negativo, depois vai ser ruim para vocês, mas vai ser ruim para mim também, porque Deus vai requerer de mim. Peraí, você falou isso, isso e isso, e o resultado depois? O que vai acontecer depois com as pessoas que ouviram o que você falou? E o que vai acontecer com você depois também, porque você foi irresponsável. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Até dias atrás aí, um mês atrás aí, eu estava voltando a ser uma pessoa muito radical, extremista, muito radical mesmo, sabe? E Deus usou um determinado lugar para me dar uma sacudida. E Ele falou profundo no meu coração: não te quero desse jeito não. Eu quero você, sabe, do jeito que você é. Simples, humilde, mansa, amável nas palavras. Porque você não precisa se igualar a ninguém. Eu já te dei a sua identidade. Só que nós vivemos aí no meio que às vezes quando você não faz o que eles querem,
do jeito que eles querem, você é aquela palavrinha que os jovens conhecem aí, cancelado. Cancelado. Eles te cancelam. Só porque você não está sendo do jeito que eles querem, só porque você não está fazendo do jeito que eles querem, deixa eu dizer para você, você não tem que fazer nada do jeito que uma pessoa quer que você faça. Você tem que fazer algo porque o Senhor está exigindo de você. E quando o pastor Rubens vier até você para te aconselhar, você vai entender que Deus está usando ele para falar com você e não fazer de você um boneco. Ó, você tem que ser assim, assim, assim. Você tem que fazer assim, assim, assim. Peraí, e a sua vida? E quando você estiver sozinho, às vezes, numa situação em que é você e Deus? Onde fica Deus nessa história? De repente, naquela hora, o pastor Rubens não vai estar perto. Onde o pastor Rubens estiver, não vai ter sinal para você fazer um telefonema, uma ligação. Aí vai ser você e Deus. Onde vai estar a sua preparação? Sua preparação vai estar na comunhão que você tem com o Espírito Santo de Deus. Então eu estava ficando extremista. Eu até cheguei, sabe, a falar umas coisas que eu falei, Jesus, ai Senhor, não é assim que o Senhor me quer. O Senhor me quer desse jeitinho aí. Eu fui lá no irmão Toninho, né, e fiquei lá à vontade, tranquila, e nós almoçamos e conversamos sobre as coisas do céu, e super à vontade, sabe? E não é assim que acontece em muitos lugares, em muitas igrejas, com muitos povos, não. As pessoas estão frias e não estão percebendo que estão frias. Daqui a pouco eu vou chegar no próximo texto aí. Amém? Glória a Deus, Jesus. Vamos ler aí a carta à igreja em Sardes. Os irmãos estão entendendo direitinho, porque a gente está aqui num diálogo espiritual. É como se fosse a EBD, que é assim que eu gosto, dentro da palavra de Deus. Mas eu tenho que compartilhar com vocês das nossas experiências, do que Deus tem feito, do que Deus tem falado, das chacoalhadas que Deus nos dá às vezes. Estou preocupado um pouquinho com o horário, mas vamos lá. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o amor de Deus por nós aqui e pela igreja de Sardes. Olha só, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Aí muitas pessoas entendem que essas vestiduras brancas é somente o exterior. Se eu me apresento aqui para as irmãs, né, sem pintar as minhas unhas, né, sem escovar o meu cabelo, sem usar o brinquinho, e me apresento aqui para vocês, né, com um vestido longo, como eu amo também, sou apaixonada por vestido longo. Tem, né, a gente tem aquela roupa especial que a gente ama, eu sou apaixonada com roxo. Se for olhar, eu só uso roxo,
marsala, não essas cores, mas a gente tem que ter cuidado, porque o Senhor não está falando aqui somente da parte externa. Nós refletimos aqui um pouquinho atrás. O Senhor está preocupado com o nosso caráter. O Senhor quer que nós tenhamos caráter. O Senhor quer que nós tenhamos palavra. É sim e não. Não existe meio termo. É sal ou doce, céu ou inferno. Amém? Amém. Não existe meio termo. É sim, sim ou não, não. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que me preocupar que quando Ele fala aqui dessas vestiduras brancas, Ele está falando comigo do meu interior limpo, puro, do meu coração voltado para Ele, da minha mente voltada para Ele, que eu não vou querer de forma alguma com que nada venha corromper o meu coração e a minha mente. E é claro que quando temos um coração voltado para o Senhor e a mente voltada para as coisas do Senhor, eu vou vir aqui para o altar do Senhor com o decote lá embaixo. Eu vou vir aqui para o altar do Senhor com uma sainha curta, com um short curto, com vestes imorais? Não vou. Porque eu tenho a plena convicção de que se eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, eu vou querer me vestir como? Decentemente. Mas com isso aí, junto ao nosso caráter, junta com a pureza do nosso coração. Não adianta nada mostrar a aparência para as pessoas perfeitas, as aparências perfeitas, se o meu interior estiver corrompido, sujo, podre, pelas coisas erradas, que às vezes eu não faço, mas concordo, e se eu estou concordando é o mesmo que se eu estivesse fazendo. Amém? Vamos aí para as duas últimas cartas. A igreja em Filadélfia, carta à igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler já a carta de Laodiceia e vamos falar sobre as duas. Amém? Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve essas coisas, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo
e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? As duas igrejas que não foram criticadas foram a igreja de Esmina e Filadélfia. Essas eram igrejas que sofriam maiores perseguições. E o Senhor reassegurou que elas, não sofressem danos. O Senhor assegurou que espiritualmente elas ficassem bem. Amém? Mas agora, aqui, a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Não tem aquelas pessoas que têm tudo, como eu disse no começo, mas não tem nada? E pior, que elas pensam que não precisam mesmo de mais nada. Porque tem dinheiro, pode viajar para onde quer, ostentar o que quiser, que está tudo bem. E pior que não é só as pessoas que estão lá do lado de fora, não, no mundo não. Tem essas pessoas com essa soberba dentro da casa do Senhor. Eu tenho tudo que eu preciso, eu já sou crente, eu aceitei Jesus um dia, eu tenho dinheiro, eu tenho meu carro, eu tenho uma esposa linda, eu tenho tudo que eu preciso, eu estalo o dedo, as pessoas vêm até a mim, porque se eu tenho dinheiro, eu posso fazer com que as pessoas fiquem próximas a mim, e está tudo certo. Mas não é isso. Entendemos aqui, finalizando essa mensagem de hoje, não adianta termos tudo aqui nessa terra, materialmente falando. Não adianta conquistarmos os melhores postos. Não adianta, como no final do culto sempre acontece, os irmãos chegam para mim e dizem assim: sua voz é linda. Nossa, seu esposo toca maravilhosamente bem. Nossa, vocês são lindos juntos. Vocês cantam demais. Aí, vai eu me inflamar. Vai eu ficar inchada. Vai eu... Não preciso de mais nada. Já tenho o dom de cantar. Meu esposo já tem o dom de tocar. E está tudo certo. Não precisamos de mais nada. Já estamos, top. Não é desse jeito, não. Não foi para isso que o Senhor Jesus nos salvou. Quanto mais recebemos honras de Deus através dos nossos irmãos, mas nós temos que fazer o quê? Como diz a palavra lá em Jeremias. Desce a casa, dispõe-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Nós temos que descer cada vez mais na casa do oleiro, na presença do oleiro, para que cada dia mais, nós venhamos ser refeitos, porque todos os dias, um pedacinho desse vaso aqui, que é de barro, ele sofre às vezes alguns esbarrões, ele sofre às vezes alguns, às vezes a pessoa passa, pode até cair, até se quebrar, mas se eu estiver descendo cada dia mais na casa do oleiro, o oleiro vai me pegar e vai me refazer. Então eu preciso entender que se eu não tiver Jesus, se eu não estiver fazendo tudo de acordo com Jesus, com a vontade de Jesus, eu não tenho nada, eu não sou rico, eu não estou abastecido, eu vou precisar mesmo de colírio para que abra os meus olhos. Esse colírio é a palavra de Deus, é o temor de Deus. Esse temor de Deus, eu encontro ele na palavra do Senhor, eu encontro ele convivendo com meus irmãos, sendo humilde, eu encontro ele descendo cada vez mais na presença do Senhor Jesus.
carinho do irmão, de um diálogo, de um sorriso, de um aperto de mão. Não adianta pensar que ele não precisa, porque mais cedo ou mais tarde chega um momento que vai precisar sim. E aqui estava esse povo, né? Não era nem quente nem frio, morno. E as pessoas mornas, Jesus vomita. E tem muita gente que já foi vomitado da boca do Senhor há muito tempo. E como nós refletimos lá no comecinho da reflexão da palavra, continuam achando que estão quentes na presença do Senhor Jesus. O ser quente na presença do Senhor Jesus é ser humilde. O ser crente na presença do Senhor Jesus é amar, como nós ministramos ontem aqui. O ser quentes é entendermos que quando o pastor chega até nós para nos repreender de algo, porque ele quer o nosso bem, nós não vamos ficar aborrecidos, porque Deus está usando a boca dele, a boca da esposa dele, para falar algo para nós, abrir os nossos olhos e dizer: olha, você pode andar, você pode ir no fim do mundo, Deus pode te colocar nos melhores lugares, mas pelo amor do Senhor Jesus, não se esqueça de onde Jesus te tirou. Não se esqueça do que Deus fez por você um dia. Não se esqueça que para você ter o seu coração quente, a chama do Espírito Santo acesa na presença do Senhor Jesus, você precisa se lembrar dele. Tem pessoas que quando está na ruína, choram: ai Senhor, eu estou mal, eu vou morrer desse jeito, sozinho eu não consigo, e clama a Jesus de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Aí Deus é misericordioso, atende o clamor e abençoa a vida dele ou dela de uma tal maneira, tão grandiosa. Aí quando ele chega lá, esquece do que Deus fez, esquece quem é Jesus, esquece que se cair de novo e ele voltar a clamar, e Deus, por ser misericordioso, Deus é quem vai levantar ele de novo, esquece. E nós não podemos esquecer. Se nós estamos de pé aqui hoje, na presença do Senhor Jesus, foi porque Deus usou alguém um dia para nos ajudarmos a levantar e a ficarmos de pé. Como eu disse para vocês hoje aqui, se eu estou viva mesmo aqui, fisicamente, se eu estou viva fisicamente, espiritualmente, foi porque Deus usou alguém humilde e cheio do Espírito Santo de Deus para me manter de pé na presença do Senhor Jesus. E não me deixou morrer mesmo, morrer fisicamente e espiritualmente, porque era inferno sem sombra de dúvidas. O Senhor, Ele me resgatou e Ele está aqui nessa noite falando ao nosso coração. Ele está aqui falando conosco que se nós continuarmos dando lugar à voz dEle, vivendo o que está na palavra dEle, andando segundo a vontade dEle e nos arrependendo, como foi repreendido aqui essas igrejas, esses povos. Se nós todos os dias nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, nós vamos alcançar o que há de melhor na nossa vida, que é a vida eterna. Amém? Amém. Eu encerro aqui essa parte. Eu gostaria de falar muito mais. Eu dei uma adiantada aqui para não deixar de compartilhar com os irmãos. O que vai valer a pena mesmo foi o que nós cantamos aqui nessa noite. O que vai valer a pena vai ser entrar no céu, receber o abraço de Jesus, ver Jesus olhando dentro dos nossos olhos e dizendo para nós: tá vendo, filho? Eu imagino dessa maneira, tá, irmãos? Aqui é o meu pensamento. Tá vendo, filha? Tá vendo, filho? Não disse para você que ia valer a pena? Valeu a pena. Valeu a pena esperar.
valeu a pena acreditar, valeu a pena ser fiel ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor Jesus para finalizarmos essa parte. Enquanto estivermos aqui adorando ao Senhor, eu volto aqui a perguntar, e agora eu já peguei o jeitinho da igreja. Se alguém nessa noite aqui ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo tocou profundo no seu coração. Claro que o assunto aqui, ela está falando é para o povo da igreja, só para o povo que frequenta a igreja. Não. Estou dizendo aqui no geral, todos nós precisamos, crentes ou não crentes, precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos erros, para que se Jesus nos chamar, né, a famosa senha que o pessoal brinca aí. Não sei quando que vai gritar minha senha no céu não, mas eu tenho que estar preparado. Se eu não estiver preparado, eu não vou morar no céu. Eu preciso estar preparado. Eu preciso rever alguns conceitos. Preciso dar uma analisada na minha casa. Preciso ver o que precisa ser limpo, o que precisa ser tirado, para que a obra do Senhor Jesus possa ser completa. Amém? Então eu pergunto para você, se tem alguém aqui hoje que deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo, onde você está, durante o período desse louvor, ore, fale com o Senhor e depois procure o pastor Rubens para estar orando por você e te recebendo como um cristão na casa do Senhor, e daqui a pouquinho, né, como um congregado mesmo, membro da igreja de Cristo. Amém? Amém. Nós vamos adorar ao Senhor Jesus. Vamos cantar um louvor? Deus tem melhor. E esse louvor os irmãos já conhecem e sabem que esse melhor que eu canto aqui, sim, é para os que servem a Deus. Deus tem bênção aqui na terra, mas o melhor de tudo, continue acreditando. Continue acreditando. O melhor de tudo será a sua morada, a nossa morada no céu. Amém? Podemos viver tudo de melhor aqui na terra. Ainda que venham as tribulações, as lutas, mas que tenhamos momentos lindos de vitória. Mas o melhor vai ser quando nós irmos morar no céu. Amém? Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Céu
Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer por esse momento lindo na tua presença, por ouvir diversas vezes aqui a voz do Senhor falando comigo nesse lugar. Eu tenho certeza do fundo do meu coração que cadeias aqui foram arrebentadas, algemas foram quebradas mesmo. Eu tenho certeza, porque a voz do Senhor falava comigo durante o percurso da mensagem, Jesus, e eu ouvi a sua voz. Eu quero te agradecer porque tem vidas aqui nesta noite sendo libertas de sistema, sendo libertas de coisas que não provêm do Senhor Jesus. Tem vidas aqui nessa noite, eu tenho certeza, se arrependendo dos seus erros, querendo fazer diferente, querendo ser melhor. Eu te agradeço porque é o Senhor quem está falando. E como eu pedi na oração dentro daquele carro, eu pude ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui e por tudo que o Senhor continuará fazendo quando eu e meu esposo já estivermos em casa, no decorrer dos dias. Essa festa maravilhosa voltada para a família. O tema hoje das mensagens foi um pouco diferente, mas não deixa de ser para a família, porque falou do arrependimento. E nós, como família, todos os dias nós precisamos nos arrepender, Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas. Às vezes ofendemos alguém, Jesus, e o Senhor está sempre nos perdoando, como diz a palavra do Senhor, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Te agradeço, Jesus, por todos os seus feitos nesse lugar, e te agradeço por tudo que o Senhor continuará fazendo. Aquela alma que nesse momento agora, Jesus, quem sabe está entregando o coração para Ti, ou quem sabe está retornando, voltando para o Senhor, receba ela em Teus braços, Jesus. Eu nem preciso pedir, porque o Senhor já está fazendo isso. Mas dê a coragem a ela depois de procurar um pastor, ou até mesmo alguém aqui da igreja que precisa abrir o coração para o pastor. Pastor, eu errei em tal coisa, eu quero conversar com o Senhor porque eu estou me arrependendo e eu quero voltar ao primeiro amor. Então, Jesus, eu te agradeço por tudo no Teu santo nome, e eu peço ao Senhor, continua conosco, fica conosco, Jesus, fica conosco, continua conosco. E por isso vamos finalizar com esse louvor aqui, amém? Com esse louvor vamos finalizar aqui, no nome do Senhor Jesus. Atendendo o pedido do irmão Toninho. Grande é a presença do Senhor nesse lugar, amém? Amém. Grande é a presença do Senhor nesse lugar. Eu posso dizer para vocês, eu sei que amanhã é dia de trabalho, nós também iremos pegar a estrada bem cedinho, mas que vontade de continuar aqui. Tem alguém que gostaria que a gente continuasse aqui? Glória a Deus. Divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar. Vi, já disse paz, boa sombra, já tenho luz, a luz
obrigada, carinho de todos vocês, tá? E com certeza em breve retornaremos, acho que vai demorar um pouquinho, né, pastor Rubens? Mas breve retornaremos aí e traremos em nome de Jesus ainda mais boas notícias para vocês, no nome do Senhor Jesus.